Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 38º episódio de como receber dividendos em Portugal para pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, pode ser também despesas relacionadas com faculdade e por aí fora. Podes ver com total transparência que este é o meu portfólio relacionado com esta série de dividendos. Portanto, a minha melhor posição neste momento é IBM e também a Cisco, que neste caso a IBM tem um lucro percentual não realizado de quase 80%, tal como podes ver aqui, mas também tem posições más, como é o caso da IPR, ABR, por isso os REITs são as posições que estão a ter um maior impacto negativo no portfólio, apesar do dividend yield também ser elevado. Mas há aqui algo que eu não fiz inicialmente, que é a separação entre adquirir REITs e adquirir simplesmente estas empresas que pagam dividendos que não são relacionadas, ou pelo menos que não têm exposição a imobiliário. Por isso aqui conseguimos ver qual é que é o lucro percentual não realizado, mas não conseguimos ver o dividend yield de cada empresa. Por isso aqui conseguimos ver claramente que a Cisco e a IBM são que têm o maior lucro percentual não realizado, mas, por outro lado, o dividend yield é apenas 2,07%, 2,23%, por isso às vezes, para receber o maior lucro, digamos assim, percentual não realizado, teremos que abdicar dos dividendos que se vão receber, que é o caso da Cisco e da IBM e outras também. Portanto, eu quero mostrar-te quais são as minhas posições que têm o maior dividend yield, que neste momento é, por exemplo, a IPR, que apesar de ter um dividend yield de 15,93%, o yield on cost está nos 7,69%, face às aquisições feitas e o prejuízo não realizado está nos 255%, que é um aspecto negativo. Por isso, se eu pudesse, digamos, começar do início este portfólio, eu teria logo separado desde o início o que são REITs e o que é realmente outras empresas que pagam dividendos sem ter exposição a imobiliário. Mas também tem outras posições, como é o caso da Altria, que para além de não ter esta exposição a imobiliário, está com um lucro de cerca de 106 e o dividend yield de 7,27%, sendo que o yield on cost de 9,83%, o que é, na minha perspectiva, algo positivo. Portanto, o portfólio yield neste momento está nos 4,68, estou a receber anualmente em dividendos 564 dividendos e quando olhamos para a sensibilidade do portfólio comparativamente ao mercado, está inferior. Portanto, caso haja quedas acentuadas no mercado, em princípio o portfólio há de resistir mais face a essas quedas. Entretanto, isto é só para esta série, mas se formos ver no geral, ou seja, se olhar para o global, conseguimos ver que o portfólio está superior de 5,49% e o que estou a receber anualmente em dividendos está nos 1.408. Portanto, a sensibilidade continua a ser inferior, são todas estas posições e podes ver que este é o recebimento expectável de dividendos mensais. Ou seja, mensalmente eu estou aqui a receber cerca de $157 por mês, o que é bastante, ou seja, para fazer face àquelas despesas que eu disse, seja eletricidade, telecomunicações, por aí fora, e isto é, por exemplo, dezembro, março e por aí fora, por se entretanto for janeiro, abril e julho de 2026, ou seja, de 3 em 3 meses, tal como estou aqui a apresentar, já são $131 em vez dos 157, mas se for novembro, fevereiro, maio e por aí fora, já são $59 por mês, o que também não é mau, ou seja, em média estou a receber cerca de $117 por mês, juntando todas as minhas séries que pago dividendos. Portanto, não só contar com esta série que é a principal, mas também aquela que está no Financial Portuguese e também a de REITs que está no Patreon e também no Financial Portuguese. Mas se entretanto olharmos apenas para esta série, também não está muito mal, porque em média estou a receber cerca de $47 por mês em dividendos. Por isso também dá para pagar algumas destas despesas. Agora, muito importante, vocês fizeram várias sugestões, tanto no Patreon, tal como podes ver, e que foram todas respondidas, e aqui também no YouTube. Ou seja, eu vi também todos os comentários agora no YouTube e eu quero passar quase uma por uma e pronto, partilhar todas aquelas que achei interessantes. A começar pela Starbucks. A Starbucks é uma empresa da qual teve aqui uma queda, está bem, tentado aqui a oscilar neste nível de suporte que eu tracei, mas aquele nível que eu realmente gostaria de voltar a fazer um estudo, eu não digo reforçar, mas pelo menos voltar a fazer um estudo, é de volta dos 71,84, que é este nível de suporte que eu acredito que seja mais sólido, porque este aqui tem rompido e tem oscilado nestes valores, por isso acho que para já não faz sentido ainda ponderar adquirir a Starbucks, está bem? Por isso mais tarde vou voltar a fazer um estudo, mas não é nestes valores. A Starbucks neste momento está com um dividend yield de 2,23%. No último ano teve uma queda de 14,33%, sendo que, só para tu teres uma noção, eu gostaria, pelo menos nesta aquisição mensal, de que a empresa que eu fosse adquirir, para além de querer que tenha um contínuo crescimento, também quero que pague bons dividendos, sendo que o dividend yield mínimo que eu exijo, a não ser que tenha um grande potencial, é de 3%. Portanto, aqui o dividend yield neste caso está inferior aos 3%. Por isso, aqui seria em princípio para descartar, mas também a diferença aqui também é pouca. Por isso, se realmente tivesse aqui de volta destes valores, já colocaria como opção adquirir, se realmente mostrasse potencial de crescimento, mas a verdade é que se tivesse nestes valores, nos 71,84, então o dividend yield
pelo rácio aumentaria. Agora, outra sugestão que foi aqui feita foi a Verizon. E a Verizon, tal como podes ver, está neste nível de suporte que tem estado a oscilar. Mais uma vez, há aqui um nível de suporte mais sólido, que é onde eu realmente gostaria de voltar a fazer um estudo, que é nos 30.34. Estamos a falar ainda de uma queda muito significativa de aproximadamente 26, 27%. É uma possibilidade, ok? A mesma ainda pode ir até aqui, não estou a dizer que vai acontecer, mas eu preferia aguardar que a mesma tocasse nestes valores e depois é que voltaria a fazer um estudo, porque eu já tenho a mesma e aqui seria onde me sentiria mais confortável pelo menos adquirir. Porque repara, ela maioritariamente até tem estado aqui ultimamente em declínio. Nós colocarmos aqui uma linha de tendência, atenção que isto está com time frame de 2 em 2 horas, ela tem estado maioritariamente em queda. Agora está a oscilar, mas maioritariamente está em declínio. Neste momento tem um dividend yield de 6.72%. E claro que se não mudar a sua política de dividendos e realmente atingir estes valores, então o dividend yield irá aumentar e será mais favorável. Não só pela possível recuperação, mas também pelo pagamento de dividendos. Agora, o Walt Disney também é algo que eu gostaria de partilhar porque teve aqui uma boa queda. O Walt Disney, depois do relato dos ganhos, que foi aqui de volta de 13 de novembro deste ano, então teve uma queda, só ver aqui na régua, de aproximadamente 8, 9%. Por isso foi uma queda até bastante significativa. Eu ponderei, será que agora pode fazer sentido voltar a fazer um estudo? Mas o que acontece é que eu já adquiri ela no passado e também eu tenho aqui um nível de suporte que já estou a aguardar. Mais uma vez, é nos 85.12 e caso a mesma caia até aqui, estamos a falar de uma queda de aproximadamente 20%. Por isso é uma queda ainda muito significativa. E para além que a mesma tem um dividend yield apenas de 1.42%. Por isso muito abaixo dos 3% mínimo de dividend yield que eu desejaria adquirir. Portanto, esta também será para descartar. Outra que achei interessante é a Nestlé. Ou seja, porquê Nestlé? Porque eu não sei se tu foste ver as notícias, mas os Estados Unidos e Suíça preparam um acordo para reduzir tarifas de 39%. Eu acredito que isto vai afetar positivamente empresas como a Nestlé, que é uma empresa suíça, também uma multinacional suíça. Agora, o dividend yield está nos 3.64%, que não é muito elevado. Esta notícia já pode ter tido aqui algum impacto face ao crescimento que a mesma teve, ou pelo menos esta subida, mas o que acontece é que eu também tenho outro portfólio, pelo menos no Financial Portuguese. Aliás, o preço ideal que eu gostaria de adquirir seria no mínimo dos 87.89, que ainda seria uma queda de cerca de 12%, mas idealmente a aguardar para os 75.16, que é uma queda aproximada de 25%. Portanto, para já vou guardar, apesar de querer partilhar contigo que esta empresa pode talvez ter aqui uma subida potencializada pela notícia que eu partilhei. Depois, outra sugestão foi aqui a Colgate. Aliás, a Colgate, se não me engano, é um Dividend King. Aliás, eu posso ver isto no fecheiro. Este fecheiro está disponível no Patreon, por isso procurar aqui por Colgate. CL é o ticker. Então, CL, está aqui Colgate, exato, é um Dividend King e também Dividend Aristocrata. O que acontece é que a mesma está com um Dividend Yield de apenas 2.66, mas até poderia ser bastante interessante se houvesse aqui uma boa recuperação, porque repara, ela já teve toda esta queda, ou seja, desde os seus máximos, eu penso que sejam absolutos, até ao preço atual, estamos a falar de uma queda de 27.70%, sendo que o nível de suporte mais recente que tocou foi aqui nos 74.74 aproximadamente, não está muito longe desse nível. Portanto, aqui até seria até interessante adquirir a mesma. Repara, é um nível de suporte até bastante sólido, temos vários mínimos relativos a tocarem neste nível de suporte. Eu vou colocar também um time frame diário só para ver numa perspectiva mais ampla e podemos ver que até tem mostrado aqui alguma estabilidade, menos quando olhamos mais para o longo prazo. Portanto, quando vemos o time frame diário, e realmente isto pode ser interessante ponderar. Eu, pelo menos, vou deixar na minha watchlist e até vou pôr mais para cima. Aliás, vou pôr em primeiro na watchlist porque eu até acho uma empresa interessante. Face ao preço que está atualmente, atenção. Dividend King, Dividend Aristocrata, potencial de crescimento. Quando eu digo crescimento, eu não estou a falar crescimento em termos de receitas, de resultado operacional, resultado líquido e por aí fora, nem return on equity. Eu estou a falar de crescimento da possível subida que pode ter face ao preço que está atualmente. Portanto, esta aqui está como uma opção, uma candidata a uma possível aquisição, ou pelo menos voltar a fazer um estudo para entender se faz sentido ou não adquirir, porque não está muito longe dos tais 3%. Entendes? 2.66% não está longe. Ok, então esta está como candidata. Vamos passar à próxima, que é a Procter & Gamble. A Procter & Gamble também teve aqui uma grande queda. Aliás, se eu colocar aqui o nível de suporte, diria que é de volta destes valores com base em vários mínimos relativos, temos aqui apenas uma distância, se calhar 2, 3%. Deixa-me cá ver, uma distância de aproximadamente 2%, que não é muito significativo. Agora, o dividend yield também não está muito longe dos 3%, está nos 2.86%, mas mesmo assim, esta é uma daquelas empresas que eu prefiro aguardar que caia mais. Se eu for ver com time frame diário, podemos ver que a mesma ainda pode cair mais, ou seja, ainda não há nada que nos permita ou indique que ela irá parar por aqui.
entendes mesmo a nível de análise técnica. Deixa-me só colocar isto de uma forma mais assertiva. Pronto, mas maioritariamente tem mostrado aqui um contínuo crescimento, por isso esta aqui também vai para o topo. Esta aqui não é um dividend king nem aristocrata, pois não, deixa-me só verificar. Então, PG, eu não sei se tem aqui no fecheiro, mas vou procurar. PG também tem aqui, deixa-me cá ver. Pelos vistos, estamos a falar também de uma dividend king e dividend aristocrata, por isso vale a pena também voltar a fazer um estudo sobre esta. Ok, eu vou fazer, atenção, aliás tu podes ver esse estudo com maior detalhe no canal do Financial Portuguese, porque pelo menos a aquisição que vou fazer para este mês já está decidida, porque eu também comparei com todas estas empresas para o meu perfil de investidor e objetivos, e por acaso a sugestão até foi uma das vossas sugestões, por isso acredito que até tenha sido no YouTube. Depois a pessoa que sugeriu vai ver qual é, mas o que acontece é que pelo menos para a Procter & Gamble e também para a Colgate, um estudo um pouco mais aprofundado, com base em diferentes fontes, ou seja, não é maioritariamente com base no meu fecheiro e nos meus cálculos, naquilo que aprendi não só na pós-graduação, mas em todo o meu percurso, mas utilizando também outras fontes especialistas que têm os seus cálculos, têm os seus modelos e também analistas financeiros, com base naqueles sites que já sabemos as estimativas e isso dão recomendações de compra, venda ou manter. Pronto, assim sendo, estas vão ser vistas com maior detalhe depois no Financial Portuguese. Entretanto, também temos aqui a HP, que está a ter uma queda no dia de hoje de quase 5%, em que também queria partilhar contigo. Esta, não podemos dizer de todo que é uma empresa estável com contínuo crescimento, aliás, é uma empresa bastante instável na minha opinião, mas está próxima no nível de suporte que, deixa-me lá ver se consigo traçá-lo. Aliás, não, acho que já até rompeu ligeiramente este nível de suporte, por isso ainda pode cair mais, sendo que o próximo nível de suporte, pelo menos num time frame diário, seria de volta, deixa-me cá pensar, então, se eu utilizar estes mínimos relativos que estão aqui e aqui, ou seja, quando eu digo aqui, eu estou a falar aqui e aqui, está bem? Portanto, há aqui vários mínimos relativos que nós conseguimos ver, pelo menos neste ecrã. Agora, se realmente, aqui também temos, deixa-me só traçar novamente, aqui, está bem, não precisa mesmo tocar na ponta, mas de qualquer modo, se cair até estes valores, estamos a falar de uma possível queda de aproximadamente, eu não estou a dizer que vai chegar até aqui, mas se cair até aqui, uma queda de quase 40%, de 38,65%, que é uma queda bastante significativa. Sendo que neste momento está com um dividend yield até interessante, 4,72%. Imagina qual seria o dividend yield se chegasse a estes valores. Sendo que, deixe-me só ver em termos de dividendos, ela tem pago e crescido os seus dividendos há 14 anos consecutivos. Ou seja, esta empresa não tem feito cortes, embora tenha tido um crescimento, na minha opinião, instável em termos de preço da ação. Pronto, agora, quando olhamos para a Accenture, que também teve uma queda muito significativa, a Accenture, desde os seus máximos absolutos até agora, teve uma queda de quase 40%, que é uma queda muito elevada. Conseguimos entender que está praticamente no nível de suporte que eu já tinha traçado anteriormente. Aliás, ela não só para esta série de dividendos, mas também penso que no top eu adquiri porque eu gosto da mesma, ou seja, eu gosto desta empresa, ou seja, é uma empresa tecnológica que para mim fez sentido adquirir no passado para o meu perfil de investidor e objetivos. É claro que tu fazes o teu próprio estudo, mas eu decidi adquirir para mim, sendo que a mesma tem um dividend yield de 2,66% neste momento. Ainda está um bocadinho longe dos tais 3% e neste último ano teve uma queda de 30,82%. Ainda não há aqui nada notório que possa ser muito abaixo deste nível de suporte, mas há que ter alguma cautela, tá bem? Só quero partilhar contigo todas estas ações, todas estas possíveis oportunidades. Faça o teu perfil de investidor e objetivo, tens que também entender a tua aversão, etc. Mas eu acho que faz sentido ter pelo menos estas ações na watchlist, tá bem? Este é o principal objetivo. Partilhar ações que façam sentido ter na watchlist para estar atento. Esta aqui também teve uma queda muito significativa, a CMCSA, que está já abaixo do nível de suporte. Aqui já deixou de estar no nível que eu me sinta confortável, porque eu tenho esta empresa e agora já não sei dizer onde é que ela vai cair, até onde. Ou seja, o próximo nível de suporte diria que era de volta destes valores, portanto mais ou menos aqui, e até aqui estamos a falar de uma queda aproximada de cerca de 12,20%. Não acredito que seja muito difícil chegar até estes valores face à queda que já teve, porque eu realmente pensei que este nível de suporte que ela tinha tocado, de volta dos 28,77, tinha sido um nível de suporte sólido, ao ponto de continuar a subir, mas tal como podes ver, apesar de ter mostrado um contínuo crescimento desde novembro de 2010, agora já está a mostrar este declínio. Ou seja, se eu colocar aqui uma linha de tendência, conseguimos ver claramente que há aqui um declínio. Deixa-me só mostrar-te isto. Pronto, há aqui um declínio que pode continuar. Só que neste momento o dividend yield até é interessante, é de 4,80%. Se entretanto cair mais, pronto, o dividend yield ainda fica mais interessante. Aliás, esta empresa tem pago e crescido os seus dividendos há 16 anos consecutivos, o que é um aspecto positivo. Mas pronto, estas são empresas que eu queria partilhar para tu colocares na tua watchlist. Agora vamos passar àquelas que
eu achei interessante para realmente adquirir. É claro que muitas destas, para o meu perfil de investidor e objetivos, poderia ser uma aquisição, iria depender muito do estudo a nível fundamental, mas aquela ação que eu tenciono adquirir está neste ETF, que este ETF é um dos mais conhecidos ou populares para receber dividendos, sendo que nós podemos fazer algo um bocadinho mais otimizado, ou seja, em vez de adquirir o ETF como um todo, eu pelo menos tento ver qual das empresas que estão contidas neste ETF podem ser mais interessantes para o meu perfil de investidor e objetivos e pagar o nível de dividendos que eu acho mais interessante do que muitas outras que estão aqui. Por exemplo, a Altria pode talvez ser uma boa aquisição para alguns investidores, mas neste momento, para além de já ter tido uma grande subida no meu portfólio, também não acho assim tão aliciante face ao custo de oportunidade em comparação com outras. A Verizon também, por exemplo, prefiro que caia mais e tem um peso de 3,77%. Portanto, a primeira que vi para pelo menos partilhar contigo foi esta, a Bristol, que tem um peso de 4,06%, ou seja, é uma das empresas com maior peso neste ETF, por isso dão aqui uma grande consideração, sendo que a mesma tem estado aqui continuamente em declínio desde, deixa-me lá ver quando, desde fevereiro de 2023. Aliás, se calhar é melhor colocar um time frame diário para termos uma ideia geral de como é que esta ação se tem comportado. Ou seja, desde setembro de 2016, a mesma tem estado a oscilar bastante. Eu não digo que tem estado continuamente em declínio, mas pelo menos estagnada tem estado desde setembro de 2016. Houve aqui uma boa altura que tem estado continuamente a subir, pelo menos desde dezembro de 2009, mas agora parece que está mais estagnada, pelo menos neste intervalo grande de valores. Ou seja, se eu colocar aqui um nível de suporte, deixa-me lá ver, mais ou menos por volta destes valores, não está muito distante, ou seja, nos 45,19, face ao preço atual, estamos a falar aqui de cerca de, por acaso a distância é um bocadinho significativa, até de cerca de 9%. Mas sim, eu acho que esta é uma empresa que faz sentido também ter na watchlist, em termos de dividendos até elevado, tem um dividend yield de 5,32%, sendo que se olharmos para o pagamento de dividendos, tem crescido há 17 anos consecutivos, o que é um aspecto positivo. Portanto, eles aqui dão uma grande ponderação a esta empresa e faz sentido pelo menos estar no portfólio, ainda mais agora tendo tido toda esta queda. Por isso, desde os máximos até o preço atual, estamos a falar de uma queda de cerca de 42%, e se cair até aqui, então cerca de 46%, uma queda bastante significativa. Por isso, eu pelo menos vou aguardar que caia mais ou menos até os 45%, aliás, se eu tentar ser mais preciso, é até mais abaixo, de volta dos 42,69, e na minha perspectiva faz sentido a mesma estar aqui no watchlist. Também queria partilhar contigo porque realmente é uma posição interessante. E é isto que tu podes fazer, ou seja, tu podes olhar para um ETF que seja popular em termos de recebimento para dividendos, porque há muitos investidores que gostam de receber dividendos e utilizam este ETF como referência, e para quem consegue fazer um estudo mais individual em empresas que estão no ETF, então perde um bocadinho mais tempo, mas realmente pode talvez fazer escolhas mais otimizadas do que adquirir todas estas empresas também, porque há aqui muitas que, na minha opinião, pelo menos para o meu perfil de investidor e objetivos, não faz sentido. Pronto, assim sendo, qual é aquela empresa que realmente eu decidi, em princípio, adquirir no meu portfólio? É aqui, deixa-me lá ver, também está no top, por isso no top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está no top 10, que é a COP. A COP, tal como podes ver, também teve uma queda significativa. Aliás, vou pôr um time frame diário para termos uma perspectiva global, como é que tem sido o comportamento desta ação, e se olharmos desde os máximos absolutos até o preço atual, estamos a falar de uma queda de 34,28%, sendo que se traçar um primeiro nível de suporte, acredito que esteja muito próximo desse nível de suporte. Aliás, se for ver a distância com a régua, estamos a falar de uma distância de cerca de 3, 4%. Agora, um segundo nível de suporte, eu já colocaria uma distância muito superior, tá bem? Porque se a mesma tiver uma queda acentuada em falling knife, então ainda pode cair bastante. E se cair até este nível de suporte, estamos a falar de uma possível queda de 36,13%, por isso há que ter cuidado. Em termos de FM System, mostra aqui alguns sinais de queda, por isso ainda pode facilmente voltar a tocar neste nível de suporte que está de volta dos 85,87, sendo que se olhar para a Simple Moving Average com inputs de curto prazo, conseguimos que tende para cruzar em breve para subida, ou seja, que no curto prazo talvez possa começar a recuperar, mas para médio prazo, menos quando utiliza Exponential Moving Average, ainda não há quaisquer indicações que possa cruzar em breve e começar a subir. Portanto, se isso acontecer, talvez rompa aqui o SMA e possa ter aqui algum crescimento. Se entretanto voltar a tocar nos seus máximos absolutos face ao preço atual, vamos a falar de uma possível valorização de cerca de 54,25%, que não é nada mau. Mas também existe esta possível queda, aliás até superior, ou até ultrapassar os máximos. Por isso temos que considerar todas as possibilidades e tens que entender e fazer o teu próprio estudo. Estamos a falar de uma empresa que tem um dividend yield de 3,68% e teve uma queda aproximada de 20% neste último ano. Agora, esta empresa
está na indústria da produção de gás e petróleo. Também temos de ter isso em consideração porque as concorrentes também têm um dividend yield elevado, ou seja, o dividend yield desta comparativamente da indústria não é assim tão elevado, mas eu continuo a achar interessante. Se olharmos em termos de dividendos, tem pago e crescido apenas há 3 anos consecutivos, por isso não é muito, ou seja, também temos de ter isto em consideração, mas se olharmos para a segurança dos dividendos, então aqui já tem alguns pontos positivos. Para além do payout ratio ir mais ou menos de encontro à mediana do setor, um pouco até abaixo, conseguimos ver que o interest coverage está muito acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo, e um total debt to equity abaixo. Tá bem? Eu vejo isto como um aspecto positivo. Em termos de avaliação, quando olhamos para o Price to Earnings Ratio, está mais ou menos de encontro à mediana do setor, um bocadinho abaixo, o que é um aspecto positivo. Se olharmos para estes rácios como subvalorizada, mas também pode ser simplesmente o mercado a dar pouco valor face à mesma, mas se isso realmente fosse verdade, bastaria compararmos o valor de mercado com o valor contabilístico, e aqui claramente está superior. Portanto, olhamos para o price to book e conseguimos claramente entender que o mercado está a dar mais valor, menos em comparação ao valor contabilístico da empresa. Depois, Enterprise Value to Sales e Enterprise Value to EBITDA também me parece abaixo também do setor, por isso, dentro disto tudo, parece-me até bastante aceitável. Depois, aqui no crescimento, é que pode haver algumas coisas que não me agradam assim tanto. Por exemplo, é ok o crescimento dos rendimentos, mas quando olhamos para o crescimento do EBIT, que é o crescimento do resultado operacional, apesar de estar melhor do que a mediana do setor, continua a estar em declínio. Se olharmos para o crescimento do Return on Equity, conseguimos ver também que está em declínio. Apesar de, também não estar muito longe da mediana do setor, que também está em declínio. Isto é relativamente ao resultado operacional. Não vou olhar para o EBITDA, porque isto seria a considerar também as depreciações e amortizações, e não é isso que eu preciso de ver agora. O que eu quero ver é em termos da margem de lucro, ou seja, a margem do resultado bruto está superior à mediana do setor, margem do resultado operacional também superior à mediana do setor, margem do resultado líquido também superior à mediana do setor, e quando olhamos para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, está tudo acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. No Guru Focus dá uma classificação de 78 em 100, que não é assim tanto, ou seja, para a saúde financeira dão 7 em 10, para o concretivo é a mesma de 7 em 10, o momento é que dão de 1 em 10, isto também por acharem que é uma empresa muito pouco previsível. Depois, valor justo dão 10 em 10, ou seja, dizem que está subvalorizada por 13,68%, o que, segundo o site, acham ótimo. E para o crescimento dão uma classificação de 8 em 10. Se entretanto utilizarmos outras fontes, como é o caso do Finbox, eu vou utilizar o DCF e o Price to Earnings Ratio, porque eu também quero mostrar o DDM. Aqui no DDM, pelo menos utilizando o Stable Growth, dizem que está enviesado porque acham que é bom demais. Aliás, até o Multistage, aqui seria o DDM Stable Growth, mas vamos ignorar estas duas porque tanto esta, que dá um upside de 93,5, tanto o DDM Stable Growth, mostra um upside demasiado elevado. Portanto, estas aqui vamos ignorar. No Discounted Cash Flow, Gordon Grotese nos últimos 5 anos mostra uma possível valorização de 22,3%, e utilizando os multiples, com base no Price to Earnings Ratio, mostra uma possível valorização de 13,2%. Estas são as empresas comparáveis, sendo que eu aqui gostaria que também tivesse a comparar pelo menos com a Chevron, etc. Eu não sei se o meu fecheiro foi comparar com a Chevron, mas já vou ver isso. Ou seja, vamos passar primeiro ao Simple Wall Street e depois é que passa o meu fecheiro. Então, no Simple Wall Street mostra uma possível valorização, ou pelo menos que está subvalorizado por 52,4%. Para o crescimento futuro, aqui já está mais negativo, ou seja, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, está tanto abaixo da indústria e do mercado, e se olharmos para o crescimento dos rendimentos também abaixo da indústria e do mercado. Por isso, em termos de crescimento, não está muito famosa. Mas em termos de saúde financeira, tem ativos correntes superiores aos passivos correntes, não por muito, mas tem, e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. E se olharmos para o debt to equity, para mim, parece-me ótimo. Ou seja, tem capitais próprios muito superiores ao seu endividamento, sendo que conseguiram até aumentar esta diferença. Depois, em termos de dividendos, aqui passa em vários critérios, menos em 2. Ou seja, primeiro é que não paga uma quantidade suficiente de dividendos comparativamente ao top 25 do mercado dos Estados Unidos. Por isso, aqui o ideal que gostariam que pagasse seria 4,53%. E depois também tem sido volátil em termos de pagamento de dividendos nos últimos 10 anos. E nós conseguimos ver isso até na parte inicial do Seeking Alpha quando olhamos para os dividendos, ou seja, eles apenas têm pago e crescido os seus dividendos há 3 anos consecutivos, o que mostra que talvez tenham cortado recentemente, ou pelo menos parado de crescer. Entretanto, aqui no Simple Wall Street onde estávamos, eles também têm um buyback de 5,3%, ou seja, a yield total para o acionista está nos 8,9%, o que não é nada mau. Depois, por parte de compras e vendas dos insiders, vamos ver o que temos aqui. Temos aqui várias compras por parte dos insiders e conseguimos ver com mais precisão estas compras. Ou seja, a mais recente foi a 10 de novembro de 2025 e conseguimos confirmar que realmente houve essa compra. Está aqui, está bem, por parte do diretor, com esta quantidade que também não é pequena.
Quer dizer, é pequena comparativamente a certas vendas que já aqui houve, mas também temos de ter isto em consideração, que eu acho que é um aspecto mais positivo do que negativo. Agora, passando ao meu fecheiro, eu já coloquei aqui o ticker, por isso este é o fecheiro da versão Pro, em que simplesmente coloco aqui o ticker e isto automatiza tudo, vai logo buscar, utilizando o Economic Profit. Ou seja, esta primeira parte utiliza o Economic Value Added, mas com base no meu conhecimento que foi adquirido na pós-graduação em análise financeira, utilizando o Economic Profit, nós conseguimos utilizar o Return on Invested Capital e comparar com o WACC, entender se existem retornos anormais. E podemos ver que ela tem tido retornos anormais nos últimos anos, exceto aqui no último que tem descido até significativamente, ou seja, não no ano anterior, mas antes desse teve 29,50%, depois desceu e entretanto desceu ainda mais. Portanto, estes retornos anormais ao estarem a descer, na minha perspectiva, é algo negativo. Nós queremos ver retornos anormais positivos aumentarem e não a descerem. É mais um aspecto negativo para aquilo que nós vimos anteriormente do crescimento da empresa. Mas se olharmos para a possível valorização, está no break-even, mas se virmos para o valor acionista, isto também tem um pouco em consideração aquilo que nós vimos anteriormente, mas aqui está muito mais positivo, ou seja, é 37,26% em que considera o Economic Profit. E aliás, temos aqui até essa confirmação do Economic Profit atualizado. Pronto, para além disto, o que é que eu posso mostrar mais? Na parte do DCF está enviesado, portanto mostra a qualidade da informação em que mostra que a mesma está em desequilíbrio financeiro quando olhamos para o fundo money, ou seja, se olhamos para o working capital, portanto para a tesouraria líquida nesta parte em que fazemos uma subtração entre o fundo money funcional e as necessidades do fundo money, mostra que neste momento está em desequilíbrio, está bem? Portanto, isto tem estado ao longo de vários anos, mas neste momento está em desequilíbrio. Depois, no Altman Z-Score, que isto mostra a probabilidade de falência de uma empresa em até 2 anos está razoável, e se olharmos para a força financeira da empresa é um 6 em 9. Portanto, é ok. Neste caso diz que é bom, mas também não é assim muito bom. Pronto, isto é o que eu te queria mostrar dentro deste fecheiro. Podemos também ver rapidamente os multiples, que aqui, com base no Price Value to EBIT, mostra que sim, que está ok. E compara com a SHOM e com a CVX. Eu queria que comparasse com a Chevron e fez isso, portanto uma possível valorização de 33,96%, que é algo positivo, por isso é bom que o fecheiro vai buscar outras empresas para além daquelas que estão no Finbox. E deixa-me lá ver aqui no DDM, aqui é só utilizando o PVGO para ter uma noção se é negativo ou positivo. Ok, pronto. Pelos vistos, segundo o PVGO, os investidores estão a avaliar negativamente a política de investimento da empresa, pelo menos quando olham para o recebimento de dividendos. Ou seja, face ao possível risco, o recebimento de dividendos poderia ou deveria ser superior. Aliás, eles tiveram aqui um grande corte de dividendos face ao ano passado, por isso isto aqui é visto mais como um aspecto negativo, não é? Porque os dividendos anuais em 2023 estavam nos 4,61, desceram para 3,12 e depois é que faz uma projeção 4.14, mas a verdade é que fizeram aqui um grande corte de 2023 para 2024. Por isso é que os investidores podem estar a avaliar negativamente com base nestes cálculos. Mas pronto, isto é o que o fecheiro diz. Agora, no Stock Rover mostra uma margem de segurança de menos 12%, sendo o Value Score de 80, Growth de 49, por isso mais uma vez o Growth a levar uma chicotada, qualidade de 86, sentimento de 67, e com base na classificação de analistas é mais um buy do que um strong buy. Por isso se eu fizer aqui um zoom conseguimos ver que está mais no lado do buy. No Alpha Spread diz que está subvalorizado por 21%, no cenário base, no melhor cenário subvalorizado por 59%, no pior subvalorizado por 14% e no Stock Analysis também mais uma compra, a recomendação de compra do que uma compra forte. Por isso isto é com base na classificação de 17 analistas. Entretanto, se olharmos para o Market Beat, também é uma compra moderada, com base na classificação de 24 analistas e um possível upside de 28,79%. E no Market Watch, se olharmos face aos meses anteriores, se isto entretanto carregar, exato, temos mais uma recomendação de compra, que é um aspecto positivo. Ok. Para terminar, temos o plano Pro do Investment.com que diz que a empresa está a ter um bom desempenho, sendo que o nível de incerteza não é tão alto como o Guru Fox dizia, até dizem que é pouco, e um upside de 32,2%. Pelo menos com base neste site, portanto com base nesta fonte. Eu gosto de utilizar várias fontes porque não sou eu que estou a dizer, são estas fontes, são estes cálculos que eles utilizam, pessoas com outro conhecimento e outra ponderação, por isso é bom juntar isto tudo e conseguir tirar as nossas ilações. Mas bem, eu vou adquirir esta empresa, há aqui mais que me chamam a atenção, mas esta para já, para este mês, é aquela que me faz mais sentido. Pelo menos para um perfil de investidor e objetivos, está bem? Tens de fazer o teu próprio estudo, aquilo que eu partilhei podes simplesmente colocar na watchlist, que acho que é sempre aconselhável ter na watchlist um conjunto de empresas que pode fazer ou não sentido fazer um estudo. Ou seja, vamos lá procurar aqui por COP. Vou negociar, então vou procurar por COP, ticker COP, e está aqui, cotada na Bolsa dos Estados Unidos, se não me engano
New York Stock Exchange, seja nessa bolsa, acho que não é na Nasdaq. Aliás, eu posso confirmar isso, basta clicar aqui, clicar aqui, depois vai parar a página, sim, exato, New York Stock Exchange. Entretanto tenho que voltar aqui a negociar. Pronto, cada uma está a 89,45 neste momento. Eu adquiro normalmente nesta série cerca de $300, por isso eu vou aumentar até ter aproximadamente $300. Agora, o problema é que 3 ações são 268, 4 ações são 257. O mais próximo, se tu fizeres a conta, é 3 ações, pelo menos dos $300. Por isso sim, eu vou adquirir 3 ações e também dá margem suficiente se a mesma, pronto, talvez cair, e assim o preço da aquisição não é tão grande. E depois, se cair até aqueles valores, que neste caso seria outro nível de suporte, nos 57,09, já poderia fazer uma aquisição superior. Aliás, podia fazer uma aquisição até de 6 ações aproximadamente, se caísse até aqui, que é o dobro. Por isso até acho bastante interessante estar a adquirir neste momento 3, porque a próxima aquisição, se fizesse, seria o dobro. Pronto, então colocar a ordem de compra, o valor de mercado, confirmar compra e está feito. O mercado está aberto, por isso a aquisição já deve ter sido feita. Ou seja, se eu for aqui a transações e procurar, exato, aparece 3 ações adquiridas a este preço. Portanto, agora o passo seguinte vai ser vir aqui ao Track Your Dividends, ao Workaholic 2.0, Add Holding, e agora o ticker, neste caso é COP, que aparece aqui, e foi este preço, 89.422. Add Holding, e deixamos um pouco o portfólio yield, mas também faz parte, ok? Neste momento eu decidi abdicar um bocado do yield pela possível valorização que talvez esta ação possa ter no longo prazo. Portanto, é tudo por este vídeo. Fica à vontade para fazer sugestões, porque as vossas sugestões foram ótimas. Aliás, esta aquisição foi com base numa sugestão feita por vocês, por isso eu só tenho a agradecer. Se este vídeo foi útil, não te esqueças de clicar em gosto para apoiar e até uma próxima.